Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web, hoje com a lição de número 13, finalizando mais um trimestre, o primeiro de 2022, para a glória de Deus. Esta lição que fala para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Estamos felizes porque concluímos aí esse estudo panorâmico sobre o Evangelho de João, destacando, evidentemente, que esse evangelho é muito rico em conteúdo, mas destacando os sinais que o Senhor Jesus operou, confirmando o seu caráter messiânico, né? Confirmando como Messias. E louvamos a Deus porque quando lemos esse evangelho, encontramos uma apresentação do Senhor Jesus como não encontramos em nenhum outro livro da Bíblia. Não é? O que Deus deu através do seu Santo Espírito como revelação ao evangelista João, ao longo dessas 2 dezenas de capítulos, registra, marca, fundamenta aí a fé cristã, e até algumas pessoas orientam que um novo convertido, quando quiser começar algum livro, ler algum livro da Bíblia, que a gente oriente ele a ler logo o Evangelho de João, porque é um dos livros que apresentam melhor o plano da salvação de maneira resumida. Claro que a gente não vai se apegar apenas a um livro da Bíblia, porque a Bíblia como um todo é um livro com todas as suas unidades. Mas é um primeiro passo muito interessante para quem está começando na fé cristã. E aí na escola dominical, os jovens, então, esse trimestre, conquistaram, com a sua ajuda, professor, grande instrumento de Deus, uma boa base teológica acerca do Senhor Jesus. Né? Uma base da cristologia, que é a disciplina da teologia sistemática que estuda a doutrina de Jesus Cristo. A lição inicia, então, com a incredulidade de Tomé. E aí nós podemos trazer uma boa discussão no início da aula, né? Você pode, nesse primeiro ponto, pedir aqui mais que o aluno se posicione acerca da atitude de Tomé, como eles interpretam, se acham certo ou errado o que ele fez e quais lições podemos tirar dali. Interessante chamar a atenção que o Senhor Jesus fala algo tremendo para Tomé, não só num tom de repreensão, mas até num tom profético, quando Tomé pede para ver, né? É uma fé empírica, é uma fé experimental. Tomé, ele quer unir os órgãos dos sentidos à sua fé, uma fé pensante. E muitos até vão ter essa fé de Tomé. Ele precisa das evidências para crer. E aí nós vamos observar que o Senhor Jesus chega depois de 8 dias. Jesus não teve pressa. Na primeira visita que ele faz aos discípulos, no primeiro dia da semana, todos estavam reunidos, mesmo Tomé. E quando Tomé chega depois daquela reunião, encontra os discípulos, né, com certeza maravilhados, ele não aceita aquele testemunho. E diz, não, eu só vou crer se eu ver. Mas nós temos que entender uma coisa, os discípulos também viram. Nós vamos ver que Maria Madalena, quando encontra o sepulcro aberto, ela não tem logo uma reação de alegria em pensar que Jesus ressuscitou. Pedro e João, quando veem o túmulo aberto, tem uma mistura de emoções. É uma mistura entre certeza e dúvida. Os discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24, estão andando com Jesus, falando com Jesus, vendo Jesus, mas não o reconhecem. Então, por vezes, nós pegamos a imagem de Tomé e fazemos dele o patinho feio, me permita a expressão, o menos crente, e até usamos o seu nome de maneira pejorativa quando queremos falar que algum irmão não creu alguma coisa. Deixa de ser Tomé. Mas não foi só Tomé que precisou de mais uma experiência para poder crer. Todos os outros discípulos também precisaram. Não é, irmãos? Por isso que Jesus não vem num tom de veemente reprovação, porque ele sabia que os outros discípulos também tiveram ou passaram por essa dificuldade. E Jesus deixa passar aí uma semana, volta novamente ao local onde os discípulos estavam reunidos e apresenta aí as evidências para Tomé da sua ressurreição, e aí Tomé mostra que, evidentemente, estava crendo que Jesus era Jesus, porque ele não vai fazer nenhum exame, né? Não vai usar o tato, não. Só com a visão agora ele se debruça, ele se prostra em adoração. E aí Jesus vai dizer a Tomé, no versículo de número 29, Tomé, você creu porque me viu, mas bem-aventurado são os que não viram e creram. Glória ao nome do Senhor. Isso aqui, irmãos, é tremendo porque está se referindo à igreja, se refere a nós, ainda hoje,
que não vimos, mas cremos. E louvado seja Deus, porque um dia veremos como ele é. E isso está lá em João. João é o apóstolo, autor deste evangelho e também das epístolas universais, são 3, como os irmãos conhecem, e na primeira, João escreve um pouco sobre o Jesus glorificado, o Jesus ressuscitado e sobre ser filho de Deus. E no capítulo 3 da primeira epístola, ele diz, no versículo de número 2, que agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de si. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, há uma bendita esperança de um encontro do crente com o Senhor Jesus, onde nós o veremos como ele é, e aqui, evidentemente, poderemos ver completamente a sua glória, porque já não haverá pecado para obstruir essa intimidade com Deus, e não só o veremos, mas seremos como ele é, seremos semelhantes a ele. E aqui João revela algo, né, da doutrina da glorificação, quando na última etapa da salvação nós teremos o nosso corpo transformado. Aí, queridos irmãos, você entra na segunda parte da lição, que trata sobre incredulidades e heresias, e o professor tem a oportunidade de discorrer sobre alguns ensinos falsos que já estavam entrando no seio da igreja. O comentarista da lição dá um destaque para o gnosticismo, que vai ser também uma das falsas doutrinas muito combatidas pelo apóstolo Paulo e citada por ele em algumas de suas cartas. Mas não apenas o gnosticismo, nós temos um outro conjunto de doutrinas. Hoje nós temos aí um intervalo de 2 milênios e muita coisa estranha tem procurado entrar na igreja. Mas é de se esperar com tanto tempo assim. Mas nós vamos observar que já nos primeiros anos da igreja, falsos ensinos já deviam ser combatidos. Então, o inimigo das nossas almas não perde tempo em deturpar a palavra de Deus. Então você pode citar algumas dessas correntes heréticas, filosóficas ou até mesmo teológicas, mas de uma teologia deturpada, errônea, que não vai andando de acordo com a palavra de Deus e por isso deve ser tratada com clareza para não entrar e se instalar no coração do povo de Deus. Nós temos as seitas e temos as heresias. As seitas, por vezes, são mais fáceis de ser captadas e tratadas porque as seitas são mais explícitas. São ensinos contrários que negam, que deturpam explicitamente a palavra de Deus. Já a heresia é mais sutil, é mais sorrateira, mascarada, camuflada. Ela não é um ensino completamente errôneo, é um ensino parcialmente correto. E aí é que está o perigo, porque alguém pode observar somente a parte correta e defendê-la, sem perceber que está defendendo uma heresia, porque a porção errada, a porção falsificada, por vezes é muito sutil. Então, é possível que uma canção que cantamos, que uma pregação que ouvimos, que um livro que lemos seja herético sem ser de uma seita. E aí alguém vai dizer, não, mas essa pessoa, este cantor, este pregador, este profeta, este homem de Deus, está falando coisas aqui tremendas, mas às vezes é uma frase, às vezes é um subtítulo, às vezes é uma parte de um capítulo que está desenvolvendo algo veementemente contrário, diametralmente oposto àquilo que a palavra de Deus propõe. Então nós precisamos ser apologetas, ou seja, defensores da fé. Agora, para defender a fé, é necessário conhecer bem as Escrituras. Não adianta ler livros sobre a Bíblia, se nós não lemos a Bíblia. Primeiro a gente lê a Bíblia, primeiro a gente forma a nossa visão bíblica muito bem fundamentada nela e depois vamos endossando com comentários, com enciclopédias, com dicionários, né? Com aquilo que homens e mulheres de Deus escrevem sobre a Bíblia Sagrada. Mas a primeira base tem que ser assentada na rocha eterna, né? Que é Cristo, através da sua palavra. Então, professor, você pode trazer até como exercício, pedindo que os alunos citem ao longo da aula algumas seitas e heresias que eles conhecem. Observe que isso não é o tema central da aula, mas você pode resgatar o conhecimento prévio do aluno e trazer aí um breve panorama de ensinos errôneos que por vezes estão naquilo que cantamos ou naquilo que pregamos
e nós devemos ter muito cuidado. E aí, convidar a classe a meditar naquele convite que o apóstolo Pedro diz em uma de suas epístolas universais, que nós devemos estar preparados a defender a razão da nossa esperança com mansidão. Não precisamos defender a fé com unhas e dentes, vociferando, esbravejando, porque quem tem conhecimento bíblico, quem tem argumento, não precisa gritar, não precisa soltar gritos e esbaforido, mostrando unhas e dentes para querer defender a fé. Não, com mansidão, com temperança, mas com segurança e com firmeza, proclamando as verdades eternas. E por fim, nós podemos encerrar a lição reafirmando que Jesus é o Cristo, explicando aí o significado de Cristo, que é o ungido, né, o Messias. Cristo é a palavra grega para Messias, que é a palavra hebraica. Então Jesus é o ungido, é o enviado de Deus para a humanidade, né, para implantar este reino celestial, resgatar o homem que perdeu-se para Deus por causa do pecado, resgatar o homem para Deus, restabelecendo a comunhão que Deus sempre quis ter com o homem e nos devolvendo acesso à glória de Deus. Agora, para isso é necessário crer. E aí você, professor, fecha esse trimestre reforçando a importância de nós anunciarmos a mensagem do Evangelho, que é simples: crer no Senhor Jesus para obter a vida eterna. Lembrando que esse ato de crer não é um ato apenas emotivo, mas um ato pensante, um ato racional. E este crer é fruto da pregação da palavra. Então não é crer baseado no anjo que viu, no demônio que viu, no arrepio que sentiu, mas a porta de acesso para a fé salvífica, diz o apóstolo Paulo, é a pregação da palavra, não é? A fé, e essa fé, repito, é a fé salvífica, vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Numa visão assim mais avançada de quem tem a palavra de Deus, está bem relacionado com ela, não precisaria o apóstolo nem explicar o que era necessário ouvir. A fé vem pelo ouvir, e a gente já sabe, é ouvir a palavra. Mas para não deixar dúvidas, ele ainda especifica ouvir a palavra de Deus. E é por isso que a palavra de Deus aponta para a salvação, porque a Bíblia, como um conjunto, é o plano da redenção de Deus revelado em Jesus Cristo. No Antigo Testamento, apontado de maneira profética, no Novo Testamento, consumado, revelado e explicado através dos livros do cânon sagrado neotestamentários. E aí esta grande revelação é a revelação da palavra de Deus através de Jesus Cristo, quando João, no capítulo 1, nos versículos iniciais, diz que nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Jesus vem trazer esta revelação do mistério que estava oculto desde todos os séculos, que Paulo diz lá à igreja em Colosso, né? A quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em nós, esperança da glória. Jesus revela a glória de Deus através dos sinais, dos milagres operados e aponta para a manifestação total desta glória quando nós partilharemos desse estado glorioso eterno, quando se cumprir a última etapa da salvação, que é a glorificação. Que Deus te abençoe, que esta aula seja uma bênção e como resumo da lição, temos que não será por evidências ou argumentos filosóficos que as pessoas serão salvas, mas pela pregação do Evangelho no poder do Espírito. Senhor Deus e Pai, te louvamos por esse trimestre abençoado, te louvamos pela existência da Escola Bíblica Dominical, onde temos, Deus, oportunidade de juntos aprender e ensinar a Tua Palavra. Recompensa todos que fazem esse trabalho e continua, Deus, alargando a nossa mente através do Teu Santo Espírito, para que como instrumentos Teus possamos continuar propagando a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e receba um abraço nosso em nome de Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor,
Desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.